Smriti-Puranam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad-padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya-kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashivas-samarambham Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru-paramparam. Om Sahana-vavatu Sahana-bhunatu Saha-viryaṁ-karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, a proposta da aula de hoje, da aula de sexta-feira, é a gente estudar esse texto chamado Shiva Prata Smarana Stotram, que está aí na página 26. Então vocês têm na página 26 esses versos de meditação semelhantes ao que a gente viu ano passado, mas relacionados a especialmente Shiva. Então por isso é chamado Shiva Prata Smarana Stotram. No ano passado a gente viu o que é mais comum, mais conhecido, que é o Prata Smarana Stotram, versos do relembrar, versos da meditação ao amanhecer, que é chamado às vezes também de Parabrahmanaha Prata Smarana Stotram, porque fala sobre Parabrahmana e tantas coisas. Esse aqui é o Shiva Prata Smarana Stotram. E só antes da gente começar, eu queria mencionar que quando eu fui fazer a minha introdução na segunda-feira, eu deixei de mencionar uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é o Swami Sadatmananda, que foi com quem eu estudei no Ashram. Eu mencionei que eu estudei, mas não mencionei com quem eu tinha estudado. Então, não teria como começar esse texto sem mencionar o Swami Sadatmananda, que foi com quem eu estudei esse texto aqui. E foi aí, então, estudando esse texto recentemente, que eu tive a ideia de que seria um bom texto para a gente estudar na Semana de Vedanta, porque é um texto breve e a gente pode aprender, então, a ideia dessas aulas aqui é a gente aprender o significado, é claro, do texto, entrar não em tantos detalhes, mas ver um pouco do significado dessas palavras, desses versos. Mas a ideia também é a gente aprender a cantar, pelo menos inicialmente, e aí então, aprendendo a cantar, ele pode se tornar parte da nossa prática pessoal, das nossas orações pela manhã. Então, como o texto, o título diz, Prata Smarana Stotram. Então, Stotram quer dizer um conjunto de versos. E sobre o que? Smarana. Sobre esse... Smarana literalmente quer dizer relembrar, mas esse relembrar é usado no sentido de uma meditação. Porque relembrar é quando você conhece, você tem algum conhecimento, uma experiência, e aí então tendo tido a experiência, você então você relembra aquilo. Então relembrar é a meditação, é isso. Meditação, você não está fazendo um questionamento para descobrir alguma coisa nova, você está trazendo aquele entendimento que você tem e
permanecendo naquilo, assimilando aquilo. Então, são versos de Smarananda, relembrar, ou a gente pode dizer versos de meditação, de forma mais simples. São versos que a gente pode usar na nossa meditação. E esse texto ele menciona especialmente Prata. O título é esse, Prata, Smarana Sutra, porque todos esses versos vão começar com esse, Pratas, aqui, né, Prata Smarami, cedo pela manhã eu me lembro de Ishvara. Faltou mencionar isso, mais importante, meditação o quê? Meditação em Ishvara. Ishvara Prata Smarana Stotra. Um verso de meditação em Ishvara. E essa palavra prata, então ela aparece em todos os versos, são 3 versos, é um texto muito simples, muito fácil de entender, mesmo para quem não estuda sânscrito, é bem simples de entender, mas é um texto muito bonito, muito profundo, que a gente pode usar então na nossa meditação. Prata, cedo pela manhã. Por que cedo pela manhã? Não pode ser outro horário? Pode ser qualquer horário que você quiser, você pode cantar esse Prata Smarana. Mas, como todo mundo conhece em qualquer lugar, é sabido e é experienciado por todos, esse horário da manhã é um horário muito auspicioso. Então, a tradição, ainda que talvez não esteja escrito em tantos lugares, a questão dessa meditação ao amanhecer, mas faz parte dessa tradição, você começar o dia com uma oração, com uma meditação. Por que começar o dia? Porque quando você começa o dia, sua mente está fresca, está relaxada. É o melhor horário, então, é o horário mais auspicioso para você fazer essa meditação, ainda que ela possa ser feita em outros horários. Mas esse amanhecer é um momento muito importante de aproveitar, de alguma maneira proveitosa. Como a gente começa aqui o dia cantando Rudram, meditando em Shiva, meditando em Ishvara como Rudram. Com alguma prática, qualquer que ela seja, faz parte da tradição. Então esse verso aqui pode servir como essa ferramenta. Talvez o Rudram seja muito difícil, a pessoa ainda não aprendeu a cantar. Em vez de cantar o Rudram, você pode cantar isso aqui em 3 versos. A essência é a mesma, a atitude é a mesma. Então, eu achei que podia ser um verso interessante da gente ver aqui, porque além do estudo hoje aqui, vocês podem carregar essa prática, né? Aprender os versos. Então a gente vai ver o significado de cada palavra, né? Mas eu vou também pedir para vocês repetirem os versos. É uma forma da gente, de alguma maneira, a gente vai ficar treinando os versos, mas pelo menos uma vez a gente repete e aí fica mais ou menos gravado. Então, eu vou repetir aqui o verso, a gente vê. Aí vocês repetem, então, como geralmente a gente faz, eu canto uma vez, aí vocês repetem, e no final de tudo, vocês tentam cantar ele sozinho. Tá bom? Se não der certo, eu ajudo vocês. Então está na página 26. Shiva Prata Smarana Stotra. Pratasmarami bhavaditi haram suresham. Pratasmarami bhavaditi haram suresham. Gangadharam vrishabhavahanam ambikesham. Gangadharam vrishabhavahanam ambikesham. Katwanga shula varada Vayahastamisham.
Advitiyam. Então, quem se sentir confortável, né? Obrigado a cantar também. Cantem, então repitam aí, por favor, esse primeiro verso. Se não der certo, eu ajudo. Pratasmarami bhavadita anuresham Gangadharam Vrishapavahanam Vikesham Katvanga Shulabhadabhayastamisham Samsara Rogaharam Aushadam Vikesham. Eu achei que ia ser um pouco melhor, mas... Eu acho que tudo bem, porque a gente fez no ano passado, é a mesma melodia, né? Não, mas várias pessoas vieram no ano passado. No ano passado a gente Satchitsukam paramaham sagatim turiyam yatswapna jagara sushuttam vaiti nityam maham. Isso. Eu esqueci. Esse é o problema. Você tem que escolher. Ou você memoriza aquele ou esse. Eu tinha memorizado aquele. Quando eu comecei a memorizar esse, aí você confunde com os dois. Mas basicamente é a mesma ideia, né? Especialmente esse início repete. Prata smara, cedo pela manhã, smarami, eu me lembro, eu medito em Ishvara. E aí várias palavras descrevendo esse Ishvara em que eu medito pela manhã. Então você está cantando isso mentalmente, oralmente, falando isso. Cedo pela manhã, eu medito em você, Ishvara. E aí no segundo verso, cedo pela manhã, eu me curvo a você, Namami, Pratara Namami, e aí Ishvara vários nomes. E no final, Pratara Bhajami, eu ofereço adoração, eu ofereço uma reverência. A única diferença é que lá o Pratasmarana que a gente viu no ano passado, a ordem desses verbos era diferente, era Pratasmarami, depois Pratara Bhajami, né? Depois Pratara Namami. Esse aqui é Pratasmarami, Pratara Namami e Pratara Bhajami. Por isso que eu falei que às vezes era uma confusão, você tentar memorizar os dois. Mas é um bom exercício, é um verso simples, são 3 versos e mesmo melodia. E é um significado muito bonito. Então, e aqui a diferença é que ele vai mencionar especialmente Shiva. O mais conhecido é esse, como eu falei, esse que a gente estudou no ano passado, mas talvez aquele seja então o original e a partir dele vários acharyas, vários professores, vários sábios escreveram outros Pratasmarana, ou talvez tenha sido a mesma pessoa, enfim, tem vários. Se você tem uma devoção maior a Krishna, ou Rama, enfim, tem algum verso desse tipo. E esse aqui, que é o que eu conheço, é Shiva Pratasmarana. Então, como eu falei, é Ishvara Pratasmarana. Não importa se você escolhe cantar para Shiva, para Vishnu, para Rama, Krishna, Ganesha, todos eles são nomes para Ishvara. E a palavra Shiva em si é uma palavra muito especial. A gente vai aparecer no terceiro verso, então a gente vai ver melhor na aula que vem. Mas só para dar a derivação, uma das derivações básicas que é dada dessa palavra é dessa raiz Shin, que quer dizer descansar, repousar. Então aquele no qual todas as coisas repousam é Shiva. Shete Sarvam Yasmin Shiva. É uma das derivações que é dada. Shiva então é aquele
no qual tudo se dissolve, tudo se resolve, a base de todo o universo, a causa de todo o universo. Então, mas o significado da palavra em si, se você for ver o uso no sânscrito, de maneira geral, não dentro de qualquer canto, mas de maneira geral no sânscrito, ela tem esse significado de mangalam, o auspicioso, aquilo que traz um bem, aquilo que traz, que em última instância é a Ananda Swarupa, aquilo que é a felicidade, o auspicioso. Então é uma palavra muito especial, a gente vê depois um pouco mais sobre ela. Ela vai aparecer. E o interessante desse Pratasmarana Stotra é que ele, em cada um desses 3 versos, em cada verso, o autor coloca uma maneira de meditar em Ishvara diferente. Então, a gente pode ver dessa maneira, isso é falado em alguns textos, na Gita é falado, essa visão de Ishvara, esse ver Ishvara, essa apreciação de Ishvara, esse entendimento de Ishvara, ou essa meditação em Ishvara, pode ser com base em diferentes entendimentos, em diferentes níveis de entendimentos de Ishvara. Então, você tem esse entendimento inicial que a gente pode dizer que é Eka Rupa Ishvara. Eu vejo Ishvara numa forma específica, como Shiva, como Krishna, como... Quem é Ishvara? Essa é essa forma. O que vem na minha cabeça como significado da palavra Ishvara é alguém, é uma forma específica. Então, Eka Rupa Ishvara. Geralmente a gente começa a devoção dessa maneira, com uma forma, com alguma coisa concreta ali que você se relaciona. E esse então chamado Eka Rupa Ishvara. Ishvara, Eka, que é em uma única forma, visto como tendo uma forma específica. Como aqui vai ser descrito nesse primeiro verso. Shiva, ele tem vários atributos. Ele é claro, ele tem cobras enroladas, aqui ele não vai mencionar tantas coisas, mas ele vai mencionar Gangadharam, ele tem Gangá na sua cabeça, ele tem o touro como veículo, então várias descrições mesmo da figura, da forma de Shiva. Então esse primeiro verso relaciona a esse aspecto, esse entendimento de Ishvara como Eka Rupa Ishvara. Mas além desse Eka Rupa Ishvara, você tem Vishwarupa Ishvara, que é o entendimento mais profundo de Ishvara, não como alguém em algum lugar, uma forma específica, restrita a uma forma específica, mas Ishvara como Vishwarupa. Vishwarupa quer dizer aquele cuja forma... Qual é a forma de Ishvara? Vishwam, todo o universo. Todo o universo é visto como o corpo de Ishvara. Então você tem vários versos que falam sobre isso. Na Mundaka Upanishad mesmo tem a descrição de todo o universo como se fosse o corpo de Ishvara. Então o céu é a cabeça de Ishvara. E os olhos de Ishvara, o sol e a lua. Quando você olha para o sol, você olha para a lua, você olha para os olhos de Ishvara. Então essa é a forma de Ishvara, é isso aqui. Vishwarupa. Então é uma forma mais profunda. Isso não quer dizer que quando você aprecia Ishvara como Vishwarupa, você abandona Eka Rupa. Não. Mas a gente pode ver de certa maneira como um crescimento no entendimento de Ishvara. Primeiro a pessoa começa com essa visão de Ishvara de uma forma específica. Depois você entende Ishvara, estudando Vedanta, você começa a entender Ishvara, esse conceito, a causa inteligente e a causa material. E portanto, sendo a causa material, não existe, o próprio universo é visto então como corpo de Ishvara. Então Vishwarupa Ishvara. Não existe nada que esteja separado de Ishvara, ou a gente pode dizer, não existe nada que não seja Ishvara. Então esse é Vishwarupa Ishvara. E por fim você tem Arupa Ishvara. Ishvara entendido como aquele que não tem forma. E isso não entra em contradição com a ideia de Vishwarupa. Mas a gente pode dizer que é algo mais profundo, porque a ideia de Vishwarupa em si, Ishvara é o universo inteiro. Ele pode estar misturado com
com uma certa limitação no entendimento, no sentido de que, se alguém pergunta o que é Ishvara é o universo. Ou seja, o entendimento desse Nityatva do universo não entra em cena, muitas vezes. Então a gente acaba entrando numa espécie de que é chamado de panteísmo. Né? Deus é tudo. Mas o entendimento é Deus, Ele é tudo, Ele aparece na forma de todo o universo, mas sem realmente se transformar. Esse é o entendimento de Vedanta. Ele é sem forma, mas ele, justamente por ser sem forma, ele aparece em todas as formas. Então, existe a gente pode ver esses três níveis. Né? E tem um verso na Gita que baseia essa ideia, que é o verso no capítulo 9, que diz: Jnana yagnena chapyanye yajanto mam upasate ekatvena pritatvena bahuda vishwato mukham. Então Krishna diz lá no capítulo 9: as pessoas me reverenciam de várias maneiras. Só que aí o ekatena lá é no sentido de unidade. Então pritatvena, como uma coisa separada, uma forma específica. Shankara coloca no comentário Aditya, enfim, outras formas lá, etc. Ganesha, Shiva, etc. Uma forma é aqui. Eles me reverenciam, mas como separados, tem uma dualidade. Eu estou aqui e Ishvara está lá no céu, está em algum lugar. E outros, Vishwato Mukham, outros me reverenciam como aquele que é o Vishwarupa, a forma de todo o universo. E outros, Jnana e Agnena, através do ritual do conhecimento, Ekatvena, eles têm essa devoção em que eles apreciam essa identidade. Isso é como Advaita. Então, a gente pode ver isso nesses versos aqui. O primeiro foca, não é que tem essa divisão realmente tão certinha assim. Até porque, como eu falei, né, uma visão não contradiz a outra. Se você tem um entendimento de Ekarupa e Ishvara, Vishwarupa continua, Ekarupa também, de certa maneira continua. Mas se a gente vê uma predominância, primeiro verso Ekarupa, segundo verso Vishwarupa, último verso Arupa, Ishvara como aquele que não tem forma. E aí esse primeiro verso então vai descrever a forma de Shiva, de várias maneiras. Ele vai dizer Prata Smarami. Então, prata, uma palavra declinada, quer dizer cedo pela manhã. Smarami, eu me lembro. Eu medito. E aí, como eu falei, vários adjetivos falando sobre Ishvara. E o primeiro é esse aí, Bhavabhiti Haram. Eu saúdo, cedo pela manhã, eu saúdo não. Acho que eu falei eu saúdo, mas falei errado. Eu me lembro, Prata Smarami. Cedo pela manhã, eu lembro. De quem? Daquele que é Bhavabhiti Haram. Aquele que é Hara, elimina. Hara quer dizer aquele que remove. Quando a palavra está sozinha, Hara quer dizer, a gente geralmente entende como Papa. Aquele que remove Papa, aquele que remove Dukkha, um sofrimento. Mas aqui ele está junto numa palavra só com outras coisas. Então, ele está dizendo Bhavabhiti, é aquele que remove Bhavabhiti, o medo do samsara. Faltou aí na tradução, ficou só elimina o medo, mas Bhiti Hara quer dizer aquele que elimina o medo. Mas na frase aí a gente tem esse Bhava. Bhava é uma palavra, então, que é uma outra palavra usada para se referir àquilo que geralmente a gente chama de samsara. Então, samsara Bhiti Haram. Depois vai aparecer a palavra samsara. Então essa palavra é muito interessante, ela aparece de várias maneiras, essa ideia de que Ishvara é aquele que remove o medo. E medo do quê? Medo do samsara. Medo do samsara a gente pode entender de forma mais simples como... A gente vai ver o que é essa palavra samsara ou bhava, como está aí. A gente pode entender o medo do samsara.
pessoa tem medo do samsara. Pode ser entendido dessa maneira, pode ser traduzido assim, medo do samsara. Mas uma forma mais profunda de entender essa palavra no sânscrito, bhava-bhīti, é o medo que é um constituinte do samsara. O medo que é característica do samsara. Então é esse sentido mais profundo que a gente pode explorar mais, que a gente pode refletir mais sobre isso. Samsara que é caracterizado pelo medo, como é dito também, mrityu samsara, lá na Gita. Samsara que é caracterizado pela morte, samsara que é caracterizado pelo medo. Como o Miguel falou lá na aula, samsara e conforto não existem na mesma frase. Às vezes a gente não tem entendimento exato do que significa samsara, a gente acha que não, samsara, quero estudar Vedanta porque poder viver no samsara com tranquilidade, com conforto, mas samsara não tem como ser confortável, não tem como ser livre do medo. Então esse bhava-bhīti harão quer dizer aquele que elimina o samsara que é caracterizado pelo medo. E o que é esse samsara, o bhava? Bhava aqui a gente pode traduzir como uma vida de constante transformação. Que era como o Swamiji traduzia essa palavra samsara, the life of becoming. Esse devir, né, o tornar-se, o contínuo transformação. Que por isso essa palavra bhava é usada. Bhava vem dessa raiz bu, que é existir. Então bhava às vezes pode ser nascimento, mas bhava também tem essa ideia de transformação. Bhavati também a gente usa nesse sentido, né? Amritaha bhavati, o mortal se torna, né? Bhavati quer dizer, ele se torna. Então bhava quer dizer se tornar. Então samsara é esse contínuo se tornar, contínuo transformar. E a própria palavra samsara também tem essa raiz. Qual é o significado da palavra samsara? Ele vem desse sam e o sr, né? Sr quer dizer esse fluir, e sam quer dizer muito bem, samyak sarati, aquilo que flui muito bem no sentido de contínuo, aquilo que não para. E o que quer dizer essa vida de constante transformação? Então pensei da gente analisar um pouco essa palavra, ver sobre isso. Essa palavra não aparece tanto nas Upanishads, samsara. Ela aparece, pelo que eu sei, pelas poucas Upanishads que eu conheço, né, aparece na Katha Upanishad uma vez e na Kaivalya Upanishad também. Mas Shankara e Gaudapada, tantos outros acharyas usam tanto essa palavra samsara. Então, esse contínuo fluxo. Vedanta remove o samsara. Então, estamos estudando Vedanta para remover. O que é o samsara? Então, é importante a gente entender o que o Shastra fala sobre isso, o que é dito sobre isso. Então, Shankara, quando ele explica isso, né, o que é samsara, ele usa essas três palavras: ignorância, desejo e ação. Avidya, kama, karma. Isso é o samsara. Então, avidya quer dizer que ignorância, existe um véu sobre mim, sobre quem eu sou. Existe uma ignorância base sobre quem eu sou realmente. E junto com essa ignorância existe a falsa conclusão sobre quem eu sou. Esses dois estão aí nesse avidya, essa ignorância sobre quem eu sou, que tem como resultado uma falsa conclusão sobre quem eu sou. Eu sou esse complexo corpo-mente. Eu sou esse diva limitado. Então, quando existe essa falsa conclusão sobre mim mesmo como sendo apenas esse diva mortal com tantas limitações,
naturalmente vai existir essa incompletude, um sentimento de incompletude, de insignificância. Apurnatam. Eu não estou completo agora. E aí isso gera o quê? Kama. O desejo de ser completo, o desejo de ser especial, não insignificante. O desejo de ser grande. Esse é o que é chamado de Kama. Um desejo que é baseado numa ignorância de que eu sou limitado. Então, um desejo por se tornar alguém completo. E esse desejo leva karma, várias ações para fazer com que isso aconteça. Então, tudo isso é samsara, né? Avidya, kama, karma. E esse karma inclui não só a ação que a pessoa faz, mas também quer significar esse resultado das ações. Resultado na forma de punya, papa, resultado na forma de um novo nascimento. O novo nascimento que a pessoa tem é por causa de um punya, papa, que foi gerado pela ação. Então, tanto a ação em si quanto o resultado é chamado de karma, aí nessa tríade de avidya, kama, karma. Então, samsara é esse, avidya, essa ignorância sobre quem eu sou, kama, o desejo que surge dessa não compreensão, dessa falsa compreensão. E, por fim, karma, especialmente na forma desse novo nascimento. Então, por isso esse samsara, geralmente, o significado primário, se eu botar no dicionário, perguntar lá no Google, vai aparecer lá, o ciclo de nascimentos e mortes. Porque é isso, essa parte, a ponta final, né, do avidya, karma, karma, o final é esse resultado de tudo que é constante, que não tem fim. Não tem fim. Você tem um novo nascimento, aí você nasce, aí começa tudo de novo. Karma, aí você vai perseguindo várias coisas e morre, aí nasce de novo, porque tem lá o sentido. Então, geralmente é visto dessa maneira. Esse é o entendimento que mais simples, de maneira geral, é dado. Samsara é esse ciclo de nascimentos e mortes. Samsara chakra, essa roda, no sentido de esse círculo, né, que não tem fim. Nascimento, velhice, morte. Nascimento, velhice, morte. Então, samsara é essa roda. Mas o Swami Dayananda, ele explorava o samsara, o significado da palavra samsara de forma mais profunda. Ele dizia então que esse constante, essa vida de constante transformação, a gente não precisa entender só nesse sentido de um constante nascer e morrer, mas dentro de uma própria vida também, na própria vida, e mesmo que a gente deixe de lado essa questão de outros nascimentos, a vida em si é uma vida de constante, o samsara é uma vida de constante transformação. Então esse aspecto do kama, o desejo que não se satisfaz, o desejo por ser completo que continua. Aparentemente, às vezes ele se apazigua, eu conquisto alguma coisa, aquilo traz uma paz relativa, mas logo em seguida, novamente, eu estou procurando alguma outra coisa, alguma outra conquista, alguma coisa para que eu esteja bem, para que eu esteja completo. Então isso é o samsara realmente, e o que nos interessa aqui. Nossa preocupação não é tanto com essa questão dos outros nascimentos, até porque muitas vezes falta até shraddha para isso. A gente, eu não estou preocupado com o próximo nascimento, porque a pessoa às vezes não tem shraddha de que vai ter um outro nascimento e vai ter o samsara. Mas se existe, mas enfim, de qualquer maneira não é a nossa preocupação. O que vai acontecer? Eu quero eliminar o ciclo de nascimentos e mortes. O primeiro nosso questão toda de entender em Vedanta é esse entendimento da busca, é o entendimento de que existe esse problema fundamental, que é o samsara. E o problema fundamental é na forma desse constante transformação, no sentido de um desejo constante, uma necessidade constante. Então esse é o bhava, essa constante transformação é nesse sentido, uma constante busca por se tornar alguém. Isso é algo que a gente não pode deixar de ver, não tem como deixar de ver, apreciando
na nossa própria experiência e vendo o mundo, de maneira geral, é isso. Uma constante busca por se tornar alguém, por conquistar alguma coisa. E que não tem fim, por isso é o samsara. Se tivesse fim, tudo bem, a pessoa está lá na correria do samsara e uma hora dá certo, não dá certo. Então o Swami também dizia que é essa tal da corrida de ratos, né? Tem essa expressão que é usada em tantos lugares, né? Corrida de ratos. Samsara, então, é essa corrida de ratos. E aí, essa corrida de ratos tem algumas explicações. A gente pode entender de várias maneiras. Algumas pessoas entendem como aquela rodinha. Quando você fala corrida de rato, a pessoa pensa aquela rodinha que pode ser também. O rato está lá correndo e nunca não sai do lugar. O samsara é isso. Está lá correndo atrás de alguma coisa e não chega a lugar nenhum. Por isso que é samyak sarati. É um fluxo perfeito. Não acaba nunca. Samyak não quer dizer que é muito bom. Um fluxo muito legal. Muito confortável. Não, o fluxo não tem fim. Então tem vários significados, mas o significado que o Swami dava para esse, pelo menos em certo momento ele fala sobre isso. O significado que ele dá para essa corrida de ratos é muito interessante. Como que o Swami vê isso? Qual que é o problema? Por que a corrida de ratos é um problema? O que é essa corrida de ratos? O problema da corrida de ratos é que, mesmo que você ganhe a corrida, você continua sendo um rato. Você é o rato que ganhou a corrida. Né? Tem vários ratos ali, aí solta eles ali, vamos ver quem vai chegar primeiro. Chegou primeiro, aí bota lá a medalha de primeiro. Só que você continua sendo um rato. O samsara é isso. Mesmo que você alcance a maior coisa de todos, o império, e você seja mais reconhecido e amado por todos, ainda assim você é um samsara, um divo que vai morrer e que sua mente é limitada e aos poucos vai perdendo a capacidade. Limitação em todos os sentidos. Então não tem como existir identificação com essa vidyā e esse kama, que é o samsara, junto com uma tranquilidade, etc. Por isso, aquilo foi muito bem falado, de que não tem conforto junto com o samsara. Então não é uma palavra boa, samsara. Então não coloque esse nome assim, escola de yoga samsara. Samsara yoga, né? Samsara yoga. Não é uma palavra. Existe? Nada contra, nada pessoal assim. Mas não é uma palavra. Só paga a mensalidade. Mas não é uma palavra, acho que assim, tem um sentido bom aí. E não tem como uma possibilidade de não. Porque não existe conforto no samsara. E da mesma maneira, por que não existe conforto? Porque existe esse calma, um desejo constante. A pessoa nunca está satisfeita. A purna toma, uma incompletude. Então existe kama, e sempre que existe kama, existe o quê? Qual que é o filhote de kama? Qual que é a cria de kama, do desejo? Krodha, raiva e também bhaya, o medo. Sempre que existe desejo, existe medo. Só é possível existir medo se existe desejo. Você tem desejo por alguma coisa, existe uma preocupação de que aquilo não aconteça. E o kama pode ser na forma de doesha também. Eu tenho uma aversão por alguma coisa, um desejo de que alguma coisa não aconteça. Aquilo não pode acontecer de jeito nenhum. E aí, naturalmente, existe o medo. Quando eu vejo a possibilidade de que aquilo aconteça, existe o medo. Então, o medo é característica do samsara, não tem como existir o samsara sem medo. Então, uma das coisas que o Swami Sadatvananda falou que eu achei muito interessante era a gente se perguntar a si mesmo essa questão. Já existiu na minha vida algum dia, ou seja, um período dessas horas do dia, 24 horas, ou sei lá, as horas que você está, desde de manhã até de noite, nesse período de um dia, já houve algum dia assim completo em que eu não tive nenhum medo de nada? Então a gente pode se perguntar isso, sinceramente a gente vai ver que não.
Sempre tem um medo, às vezes não é um medo grande, mas algum medo. Um medo, sei lá, de o professor esquecer do tempo da aula e perder a janta, todo mundo ficar atrasado. Algum medo, às vezes é um medo pequeno, mas às vezes são medos que vêm de traumas, vêm de coisas, mas o medo sempre está lá. Então esse bhava-bhiti é isso, é o medo que é característica do samsara. Então não é o medo do samsara, o samsara não pode, eu não estou com medo do samsara. Pode ser visto dessa maneira também, se a gente pegar o samsara no sentido desse nascimento e morte, pode ser também. Eu tenho medo desse novo nascimento, eu não quero. Mas a forma mais profunda é essa, o medo que é característica do samsara. Então, bhava-bhiti haram prataswaram. Eu me lembro cedo pela manhã de Ishvara, que é dito aquele que elimina esse medo. E como o verso depois vai dizer, samsara roga haramaucha damadvitiya, é o único remédio para esse medo. Não tem outra possibilidade de eu fazer alguma outra coisa e me tornar livre. Então eu medito, eu me lembro, eu medito nesse Ishvara, que é Hara, aquele que elimina bhava-bhiti, o medo, que é constituinte dessa vida de constante transformação. E de que maneira então esse Ishvara, que é chamado Shiva, aqui, de que maneira ele é o removedor do medo? Então a gente pode ver de duas maneiras isso. A primeira maneira que ele elimina esse medo do samsara é como o doador do conhecimento de mim mesmo, desse Atma que é a Sangaha, que não pode ser tocado por nada. Então ele elimina o medo da pessoa de forma definitiva. Essa é a forma definitiva de eliminar esse medo. Como que ele elimina? Através de nos dar esse conhecimento, como vai ser dito aqui, Gangadhara, ele é a fonte desse conhecimento. Então, aqui falando isso, eu me lembro de Bhava-bhiti Haram, é como se eu estivesse pedindo, lembrando de Ishvara também. Ishvara é aquele que elimina o medo, é como se eu estivesse pedindo, Ishvara, por favor, que você me abençoe, elimine esse meu medo. De que maneira? Me dando esse conhecimento. Que conhecimento? Esse conhecimento de que eu sou verdadeiramente esse Atma, que é a Sangha. A Sangha quer dizer aquele que não é tocado por nada, não é afetado por nada. O corpo, sem dúvida, é afetado por tantas coisas. A mente também é afetada, mas aquilo que eu realmente sou, que é consciência, não é afetado por nada. Então, entendendo essa minha realidade básica, que não é afetada por nada, que é a Sangha, que é semelhante, é comparada com o espaço. Chidakasha Rupa, é falado lá no Tatabuda. Chidakasha Rupa, a consciência que é semelhante ao espaço. O espaço não é afetado por nada. O ar é afetado, a poluição, etc. Mas o espaço, a caixa, ele não é afetado por nada. Da mesma maneira, esse átomo também não é afetado por nada. Ele é a base do próprio universo. Mesmo que o universo se dissolva, sobra esse átomo, que é Shiva, aquele no qual tudo se dissolve. Então eu sou esse Shiva, Atma, Shivaha, Shantaha. Shanta também tem essa ideia, a paz. Eu sou a paz. O que quer dizer isso? No sentido mais profundo é essa ideia. Eu sou aquele que é imperturbável por natureza. E eu posso dizer isso mesmo tendo medo, mesmo tendo raiva, eu posso dizer isso. Shantoham. Eu sou livre, eu sou a paz, eu sou tranquilo. Shantaha. Asangha. Então essa é a maneira com que Ishvara elimina o medo da pessoa, dando esse conhecimento da minha natureza básica, que não é diferente de Ishvara. Então, apreciando essa minha identidade com o próprio Shiva, com Ishvara, eu me torno livre do medo, realmente. Então essa é considerada a forma final, o remédio final, a forma que realmente elimina. Mas antes disso,
de forma relativa também, no contexto do relativo, no contexto do caminho até a chegar a esse conhecimento, Ishvara também nos abençoa com a ausência do medo relativo, do medo, a eliminação do medo, digamos assim, a nível mental, a nível emocional. E como que ele faz isso? Nos abençoando com Shraddha, com essa ausência de medo. Abhaya. Qual que é o contrário do medo? O contrário do medo não é a coragem, é essa Shraddha, essa confiança. Confiança em Ishvara, confiança de que nada vai acontecer comigo. Então essa confiança é o contrário do medo. Essa Shraddha, então, é o contrário do medo. Então todo mundo tem essa semente do medo, mas tem também essa semente do não medo, dessa confiança. E essa não confiança, eu falei não confiança? A ausência de medo. Essa ausência de medo, que é a confiança, ela vem de Ishvara. Então Ishvara abençoa com essa Shraddha. Então vários versos na Gita nos ajudam a ter isso. Krishna fala em alguns momentos: Kaunteya pratijanihi name bhakto pranashyati. Ó Arjuna, saiba isso definitivamente. Pratijanihi name bhaktaha pranashyati. O meu devoto não perece. Então a devoção a Ishvara nos dá isso, essa confiança. Então a gente adquire essa confiança em Ishvara. Confiança em Ishvara quer dizer o quê? Confiança em Ishvara quer dizer confiança quer dizer, essa confiança tem a ver com o entendimento de Ishvara. Entendimento de Ishvara na forma de todo o universo. E o entendimento de que eu, como um devoto, eu tenho essa proteção, tenho esse punyam, digamos assim. Eu vejo então Ishvara como Shambhu. Por isso que a gente canta lá no Rudra, né? Tá lá, Shambhave Namaha. Tem lá dentro do Rudra, mas às vezes a gente canta fora também. Hoje em dia cantam lá no Ashram, Shambhave Namaha. Tem algumas adições que são colocadas, né? Mas mesmo quando a gente não canta, lá dentro do Rudra não está lá Namah Shambhave e alguma coisa depois. Antes do Namah Shivaya tem lá Shambhave, Namah Shambhave. Saudações ao Shambhu. Shambhu quer dizer aquele que produz o auspicioso. Ou seja, o que quer que Ishvara faça, o que quer que aconteça, é para o meu bem. Quando eu tenho essa confiança, eu fico relativamente livre do medo. E como é que essa confiança nasce? Nasce de Ishvara, nasce dessa própria devoção, e você aos poucos ganha isso. Então dessa maneira a gente pode ver também Ishvara como Bhavabhiti Haram, Bhavabhiti Haraha, como aquele que remove o medo nesse sentido, aquele que, primeiro, dando conhecimento, mas também abençoando com essa confiança. Confiança em Ishvara, confiança no meu próprio Prarabdha, que é Ishvara. Então eu confio que quer que aconteça, não vai ser para o meu mal, ainda que seja uma coisa difícil, mas vai ser para o meu bem. Às vezes eu estou precisando de uma coisa para eu voltar ali para o caminho. Então, tudo bem, eu confio em Ishvara que vai ser para o meu bem. Então, assim a gente ganha também essa confiança em Ishvara. Mas além disso, a gente pode também cultivar esse não medo na forma dessa confiança. Então, como que a gente supera essa... Porque não é fácil, essa confiança, de maneira geral. Os Vedas falam sobre essa Shraddha. Geralmente Shraddha, a gente fala Shraddha nos Vedas como meio de conhecimento, Shraddha no professor.
Esse é o significado dentro de Vedanta, geralmente Shraddha a gente fala nesse sentido. Pramanya Buddhi, a ideia de que o Vedanta é um Pramana. Então, confiança nas palavras dos Vedas, confiança na palavra do professor. Mas Shraddha pode ser entendido de uma forma mais ampla também, como a capacidade de confiar nas pessoas, na vida, no meu próprio corpo, no meu prarabdha. E é muito difícil, porque existe... porque o samsara, o medo está lá, sempre. Então, é algo que a gente precisa, através de orações, da própria devoção, você pode ganhar, mas também pelo próprio cultivo do Shraddha. Como diz lá o Samaveda, tem aquele mantra que a professora Glória sempre nos ensina, que fala sobre as pontes a serem atravessadas. Então, existem pontes que são difíceis de ser atravessadas. E tem um canto muito bonito do Samaveda que fala sobre isso. Uma dessas pontes é a Shraddha, a não confiança. E aí o Samaveda, esses mantras, diz então, atravesse Dustaran, Setun Tara, atravesse as pontes. Dustaran, que são difíceis de ser atravessadas. Dustaran, Setun Tara. Então atravesse as setos, essas pontes que são Dustara, muito difíceis de ser atravessadas. Então uma das pontes é essa, é a falta de confiança. E como que eu atravesso essa não confiança? Com a confiança. Parece óbvio, mas é isso. Não tem outro jeito. Não posso dizer, não, vou esperar até a confiança. Quando eu começar a confiar, aí sim, aí eu vou confiar. Não. Não vai vir nesse dia. Você tem que confiar. Ainda que você esteja com medo, você experimentar, né? Não recolher a partir do medo, se recolher e se refugiar em si mesmo, mas se expor ali. Tudo bem, eu tenho medo, mas eu vou. E aí, então, através desse cultivo também dessa confiança, esse exercício de confiar, você ganha a capacidade de confiar. Então, esse é a primeira Bhavabhiti Haram. Aí você deve estar pensando, poxa, na próxima aula não vai dar para terminar todos os textos. Não, vou tentar fazer o meu melhor. A gente termina na próxima aula, a gente vê mais em detalhes. Então, ele diz. Mas aqui a gente vê, então, Prata Smarami, Bhavabhiti Haram. Eu saúdo, eu lembro, cedo pela manhã, desse Ishvara, que é chamado Bhavabhiti Hara, aquele que remove o medo. Hare Om Shri Guru Pyo